Eu costumo dizer uma frase que quem já me conhece é mais próximo, ou mesmo minha esposa, por exemplo, já está cansada de ouvir. Eu costumo dizer em situações de crise que se você tem um Hitler como vizinho, você terá uma guerra. É uma frase que eu uso para dizer que com certas pessoas e certas situações, o melhor mesmo que você pode fazer é se afastar, ficar longe, o mais distante possível. Mesmo que às vezes você tenha algum prejuízo ali ou perca alguma coisa, alguma relação comercial, mas que em tese o mercado deve ser bom o suficiente para que você possa não depender de alguém ou de uma empresa assim. Agora eu vou ampliar essa frase e dizer que se você tem um Xi Jinping, que é o líder da China comunista, talvez você também terá uma guerra. A Tailândia deve estar lá agora com medo. Se você tem um Putin, muita gente fala Putin, mas pelo que eu averiguei o correto é Putin. Se você tem um Putin como vizinho, você terá uma guerra. É fato que existem outros por aí espalhados pelo mundo, mas a ideia essencial dessa frase é dizer que existem situações que ou você se arma muito, ou você se protege com antecedência, ou você, sinceramente, terá algum momento em que você sofrerá algum dano. No caso da Ucrânia, já foi tirada dela a Crimeia, isso em 2014, salvo engano. As atitudes de um psicopata, basta você olhar a história, você vai ver que no fundo, elas se repetem. Eu não posso afirmar assim porque teria que passar por um teste para ter certeza, mas os comportamentos indicam muito e confirmam isso. Você de repente está ali, está no seu país e você não tem direito de se proteger do teu vizinho inimigo. E ao tentar fazê-lo, ele que já tomou alguma coisa sua, que é o caso da Ucrânia, ele te invade de vez. Você sabe o que vai acontecer com relação a essa crise da guerra da Rússia contra a Ucrânia? Com exceção dos próprios ucranianos, infelizmente, que vão ter muitas baixas, não vai acontecer nada. Essas sanções que dizem que vão impor, elas têm pouco efeito. Muito pouco tem sido descrito exatamente o que vai ser feito. As contas de bilionários russos estarão bloqueadas. Haverão muitas outras coisas que podem ser feitas ou que serão feitas, mas efetivamente o que muda? A China já criou um microcosmos ali com a União Soviética, com a Rússia, desculpa, né, o ato falho. Não deixa de ser a União Soviética porque o comportamento parece que continua o mesmo, mas é Rússia, com o Irã, com algum outro país como a Coreia do Norte. O certo mesmo seria fazer uma boa pesquisa e entender com essa união o que esses caras não vão ter. O que vai faltar que eles não... Porque é sempre assim, sempre tem alguma coisa que falta para um país ou para uma região. Petróleo a gente já sabe que não vai faltar, gás a gente sabe que não vai faltar. Que tipos de alimentos irão faltar? Aliás, nós aqui, todos nós, somos um pouco culpados de alguma maneira quando a gente consome produtos de países como esses. Aqui em casa, onde eu trabalho, eu dei uma averiguada, não tem nada russo. Se tem, é escondido. Não é muito a praia da Rússia. Produtos que eu saiba, não conheço, saberia dizer nenhum. Mas chinês, um bocado. Eu venho me esforçando ao máximo. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa que eu vejo que é chinês, sinceramente, eu não compro. Sabe aquela facilidadezinha que você, é tão inofensivo. O problema é que a somatória desse inofensivo se torna uma coisa gigantesca. Então eu fui comprar uma tesoura e a tesoura tinha ali 2 ou 3 tipos. A que mais se adequava para o que eu precisava era justamente um formato de uma tesoura que mais se adequava era a chinesa. Eu não comprei. Se eu estou com tempo, eu vou em outro lugar, eu compro. Quanto você está disposto a pagar mais para você diminuir o risco dessa ameaça comunista? R$ 2 a mais numa tesoura? R$ 3? Por fim, eu fucei e encontrei uma tesoura japonesa pelo mesmo preço. Então, nesse caso, eu não paguei mais caro, mas eu estou disposto a pagar um pouquinho mais caro, mesmo porque muitos dos produtos chineses são uma porcaria. Você aí viciado em comprar nesses sites de e-commerce chinês, deve repensar. De alguma maneira, mesmo que aparentemente inofensivo, cada compra que um cidadão de bem faz de um país, de um produto que vem de um país
cuja mão de obra é escrava, que as pessoas não são livres, que não têm respeito à vida, que as pessoas sequer podem dar a opinião delas. Aliás, no Brasil aqui não está muito diferente nesse aspecto. Cada centavo que você acaba gastando numa dessas coisas, você está ajudando. Então é óbvio que você tem o direito de continuar fazendo da maneira que você sempre fez. Paciência. Mas como é que se dá esse jogo psicológico na cabeça do ser humano de achar ou de minimizar, né, de minorar o efeito disso? Acontece que se todo mundo fizer isso, de certa forma nós estaremos enfraquecendo o inimigo e lá na frente não adianta reclamar. E depois que, no caso da Ucrânia agora, depois que já iniciou, sinceramente, com um presidente fraco como esse que está nos Estados Unidos, não vai acontecer nada. Agora eu tenho uma ideia para lançar, mais uma dúvida para ficar pairando no ar. O Biden é um cara de esquerda, né? Primeiro tentaram acusar o Trump de estar fazendo conluio com a Rússia, mas a Rússia, num dos processos de desinformações mais gigantescos que já ocorreu, apoteóticos, essa migração, vamos dizer assim, essa transformação da Rússia de saída do processo de comunismo para o capitalismo nunca me enganou. Eu sempre achei muito estranho e pesquisando eu fui encontrando coisas. Era só mais um jogo de desinformação. As pessoas que estão no controle lá são as mesmas de antes. Você pode ver lá que, se você pesquisar, as grandes empresas russas, os grandes multibilionários russos, hoje são todos caras ligados à KGB, a antiga KGB, Polícia Secreta Russa. Para mim, a Rússia é uma espécie de capitalismo de Estado. Quando o Estado se apodera do capital ali, da maneira de transacionar, como se fosse um capitalismo. Compra, vende, produz. Existem certas regrinhas na China para fazer isso. Se você quiser montar uma filial lá da sua empresa ou de alguém que você conhece, de uma multinacional, tem regras, tem que ter um sócio chinês, tem um monte de coisinhas ali. A verdade é que esses caras estão com muito, mas muito, muito dinheiro, porque esse Estado poderoso capitalista, mas que não é capitalista, né? Por isso que eu digo que é um capitalismo de Estado, ele arrecada muito e devolve muito pouco para a sociedade. Aqui no Brasil não está muito diferente, só o presidente que não é da mesma linha desses caras aí. De resto, a tentativa de enriquecer demais o Estado e diminuir a população, o peso da população é grande. Por isso que eu sou a favor da república muito mais do que democracia. República limita os poderes do Estado. Na democracia, o que está acontecendo ali, por exemplo, você nunca votou em ninguém do STF, os caras estão mandando no Brasil. Que democracia é essa? Então alguma coisa está errada. Ou a democracia por si só não é o que a gente está pensando, ou no fundo, nós não estamos vivendo uma democracia. O duro é que vão morrer muitos ucranianos, um pouco, talvez não muitos, russos, e ninguém vai fazer, escreve o que eu estou te falando, ninguém vai fazer nada. Estados Unidos, OTAN, ninguém vai fazer bolhufas nenhuma. Ninguém vai entrar numa guerra mundial por causa de um país que de repente nem tem tanta representatividade econômica. É duro falar isso, mas na cabeça desses caras é o que pesa. Esse país não conseguiu entrar para a OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, que é de não agressão aos países membros. O custo para ser membro é muito alto. E o país não pode estar em guerra para poder entrar. E a Ucrânia, em tese, já estava em conflito com a Rússia desde a invasão da Crimeia. Os detalhes aqui agora não vai adiantar. A Ucrânia vai virar uma república russa, ou vai ser anexada, ou vai perder sua independência em nome desses crápulas que vão matar inúmeras pessoas, mas eles mesmos. Gostaria de lembrar de quem é o autor da frase que diz que uma guerra são pessoas que não se conhecem, não se odeiam, se matando, enquanto aqueles que se conhecem e que se odeiam não têm coragem de se matar ou não vão se matar. São os líderes que mandam e os caras ficam lá no bem bom, e quem vai para o fronte é o pobre. Talvez seja o sonho da igualdade da esquerda isso, né? Os próprios russos são craques em matar russos. Essa que é a verdade, sempre foi assim. Chineses adoram matar chineses. Mundo complicado, difícil. Escreve o que eu estou te falando. Eu não acredito que vai ser feito alguma coisa para defender a Ucrânia. Algumas retaliações, algumas sanções ali que eles nem vão saber explicar. Se não for algo muito vital para a Rússia, não vai dar em nada. A própria China faz um acordo lá, algum outro país fornece clandestinamente, vende mais caro.
Mas enfim, não vou me estender. Muito obrigado pela sua presença aqui no vídeo. Se inscreva no canal. Gostando das ideias, compartilhe. Ajude a aumentar a relevância de assuntos aqui abordados. E não esqueça de clicar nos sininhos lá na opção todas as notificações para que você, assim que sair um vídeo novo, você já fique sabendo. Obrigado, até mais.